Uma das coisas do escudo, eles usavam pano vermelho, para poder, tingido de vermelho, para poder, os inimigos tinham medo de ver aquela cor, acho que representava sangue, né? E a outra coisa é que o escudo era feito de couro puro, legítimo. Eu não sabia, eu pensava que era de ferro, de latão, de madeira, porque tem esses escudos, né? Na parte da Idade Média tem esse tipo de escudo. Mas esses eram feitos de couro legítimo. E que o escudo tinha que estar banhado no óleo da unção. Constantemente no óleo da unção. Por quê? Porque quando eles iam pelejar, quando eles iam guerrear, a própria lança, quando batia, ou a espada, resvalava no escudo, e era uma maneira de que o soldado guerreiro que estava ali com o escudo se protegia. Ele está todo costurado, igreja, aqui. E eu fiz com as minhas mãos e com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Aí eu ia pregar sobre o seguinte: como é que está o óleo da unção? Cadê o seu escudo? Quem tem escudo aí? Ixi, tem bem uns 10 aí que não levantaram as mãos. Quem tem o escudo da fé aí? O escudo da fé. Como é que está o óleo da unção? O seu escudo está banhado neste óleo? Para que todo e qualquer armamento do inimigo venha resvalar sobre ele e não alcance a você, para que você não seja um soldado ferido. Não se permita ser ferido pelo inimigo em nenhuma área da sua vida, nem física, porque o físico, né, irmão Sérgio, Deus restaura. Por mais que ele queira tirar a sua liberdade de andar e glorificar a Deus e vir para a casa do Senhor, o Senhor está dizendo: eu dou pernas novas, coluna nova, medula nova e visão nova, que é mais importante. Então recebam o escudo da fé. O outro escudo que fala na Bíblia é o escudo da sabedoria, que o próprio Salomão orienta. E o escudo maior e o mais perfeito é o escudo de Deus. Quem tem Deus na sua vida tem tudo. Nada acontece na sua vida. Mas eu vou pelo menos ler esse momento, já que eu não preparei a pregação. Eu vou ler isso aqui para que fique firmado e gravado na sua mente, e você leve essa armadura nova, e esse escudo novo, essa espada nova, essa sandália nova, esse capacete novo, esse cinto novo, esses alabaxúria, essas vestes novas, este arsenal novo sobre a tua vida. Não olha para o homem, não olha para os problemas, olha para Jesus. E tudo que acontece na vida do escolhido, Deus já tem algo melhor preparado, pastor Tiago. Oh Espírito de Deus. Atos capítulo 26. Nós vamos ler aqui 29 versículos. É muito interessante isso daqui. Interessante por causa da certeza e da convicção, né? Eita Deus, daquilo que a gente precisa continuar fazendo para Jesus, igreja. É muito importante que, independente das provações, você continue, igreja. Amém? Se você quiser ficar em pé na leitura de 29 versículos, você fica à vontade, porque uma vez uma moça me perguntou: pastor, onde é que tem na Bíblia que a gente precisa ficar em pé para ler a Bíblia? Eu digo: desde o Antigo Testamento. Entre o Monte Ebal e Erizim, né? Josué disse que todos tinham que ficar em pé para fazer reverência à palavra de Deus, não é isso? Depois Agripa disse a Paulo: permita-se-te. Atos 26, a partir do primeiro versículo até o versículo 29. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Os judeus eram irmãos de Paulo, né? Mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes, questões que há entre os judeus, pelo que te rogo, que
que me ouças, Agripa, com muita paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a conhecem, ou a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar. Ou seja, se quiserem saber, pergunta a eles quem eu sou. Que conforme a mais severa seita da nossa religião eu vivi, eu fui um fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, eu estou aqui e estou sendo julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que também iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar com os aguilhões, dura coisa te é me desobedecer e causar morte aos meus. E disse eu: quem és tu, Senhor? Aquele homem já estava rendido. Diga para o seu irmão: se renda. Se renda aos pés de Jesus. Se renda aos pés daquele que deu a vida por ti, por mim, por nós. Paulo, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Perseguiu minha igreja, persegue a mim. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Oh glória! E testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Diga aí para o seu irmão: ainda vais ver coisas tremendas de Jesus. Cala me canta. O Senhor diz: abre a tua boca, e aqueles que estiverem nessa esfera vão levar. Aqueles que entrar na obediência vão levar. Os misóginos eu repreendo e derrubo por terra, em nome de Jesus. Todo e qualquer misógino desta igreja. Eita Deus! Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Oh glória a Deus! Aí Paulo vai continuar: pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Se vocês quiserem sentar, pode sentar, igreja, porque eu vou continuar lendo. Se você quiser continuar em pé, pode continuar em pé. Vocês fiquem à vontade. Eu só peço que não se desvie do poder desta palavra, porque ela está sendo lançada sobre a tua vida e sobre a minha vida com poder e autoridade, e a glória de Deus se manifesta neste lugar. E feliz daquele que estiver comigo dentro desta esfera do poder da palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo quis dizer: oh, rei Agripa, como posso eu desobedecer uma visão celestial? Será que não entende que um homem como eu, com a experiência que eu tenho, o que eu vivi, o que eu era, o que eu fiz, eu poderia abrir mão daquilo que o próprio Senhor me mostrou, da experiência que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu senti? Se eu não acreditar neste Deus que eu vi, nessa experiência que eu vivi, e se eu não acreditar em mim mesmo, eu vou acreditar em quê ou em quem na minha vida, se eu não tiver convicção daquilo que eu quero, daquilo que eu sou e daquilo que vou continuar fazendo. Se quiser sentar, eu comecei a pregar. Vou continuar lendo a Bíblia, mas vou pregar junto com a leitura. Ou será, rei Agripas, que não pensas tu que os meus irmãos hoje, que eu tenho em Cristo, que são testemunho daquilo em que eu fui transformado, de quem eu era e de quem eu sou, não quiseram me tirar daqui, me fazer fugir deste lugar, quando voltei eu das províncias da galáxia, quando eu voltei eu da província de Acaia, e de todos aqueles lugares que o Espírito de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo determinou que eu teria que ir pregar, determinou que eu teria que ir levar esta verdade que liberta, determinou que eu iria fazer aquelas milhões de pessoas, várias pessoas, conhecer este Cristo através da minha vida. Mas eu disse a eles: não vou fugir eu da prisão, porque eu estou aqui mesmo. Se quiserem me prender em nome de Cristo, eu vou preso em nome de Cristo, e até a morte eu irei com Jesus e não vou desistir. Não vou desistir. Oh, rei Agripa, como é que eu posso recuar diante de um poder, diante de uma visão, diante de uma escolha? Antes, rei Agripa, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, aos que estão em Jerusalém, anunciei àqueles que estão em toda a terra da Judeia, aos gentios, que se emendasse, se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Preguei para grandes e pequenos, preguei para sábios e ignorantes, preguei para reis e vassalos, preguei para aqueles que têm sabedoria, para o que não tem, preguei para os pobres e para os ricos. Fui açoitado, fui aprisionado, quase chego à morte, mas eu não posso recuar diante daquilo que Ele, o Cristo, Jesus o Cristo, confiou a mim, porque Ele é o dono da minha vida. Eu não mando mais em mim. E por causa disso, rei Agripa, simplesmente levando a palavra da salvação e de arrependimento, fazendo as pessoas conhecerem aquele que deu a vida por eles, os judeus lançaram de mim no templo e procuraram matar. Se juntaram, maquinaram contra mim, se reuniram escondido contra mim, se levantaram contra a minha vida. Mas, rei Agripa, eu alcançando o socorro de Deus sobre a minha vida, ainda até o dia de hoje,
estou aqui, vivo. Permaneço. Você pode dizer comigo? Permaneço. Diz aí, Sabrina, permaneço. Estou vivo, estou em pé, estou intercedendo pelos santos, estou intercedendo por aquele que é verdadeiro. Eu permaneço e sou luz, luz. Lamanahashe. Kalebenahashe. Permaneço dando testemunho, tanto a grandes como pequenos, não dizendo nada mais do que o profeta, do que os profetas e também Moisés disseram que deveria e que iria acontecer. Todos nós sabemos, isto é, que o Cristo deve padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo, aos gentios, a este povo que ele fala é judeu, a este povo que já deveria estar convertido, aos gentios que não têm acesso à palavra de Deus, os que estão lá fora. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, que era o responsável, que levou Paulo até o rei Agripa, em alta voz: Paulo, tu estás louco, Paulo. As muitas letras, Paulo, ou seja, ele era muito estudioso, né? Ele era um estoico, epicurista, era um homem de muitos estudos. Essas letras te fizeram delirar, Paulo. Mas ele disse: não, eu não estou delirando, ó potentíssimo Festo, ó grandiosa autoridade e eminência. Antes digo palavras de verdade, e quero que saibas que eu estou em são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com tanta ousadia, olha que coisa linda, igreja. Eu me encanto. Sabe destas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Ele disse: olha, um homem sábio como esse, ele chegou no posto que ele chegou porque ele é um homem atenado, ele é um homem ligado. As pessoas só chegam numa posição de evidência, de eminência, se tiver sabedoria, conhecimento e se tiver ligado nos acontecimentos, no que está acontecendo na cidade, no que está acontecendo ao seu redor, na sociedade. Verdade, igreja? Glória a Deus. Ele sabe. Porque o rei, diante de quem eu falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto tenha lhe sido oculto. Porque ele sabe que tem aqueles que contam tudo. Porque isto não se fez em qualquer canto, não. Crês tu nos profetas, rei Agripa? Bem sei que tu crês. E disse Agripa a Paulo: rapaz, por pouco, quase tu estás me persuadindo. Diga quase, estás me persuadindo a que me faça ser um cristão. Coisa linda. Mesmo sabendo que o que ia acontecer. E disse Paulo: provera a Deus que eu por pouco, ou por um minuto, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo aqui, se tornasse tais qual eu sou. Diga para o seu irmão: tenha certeza do que você é. E diga mais, não fique no quase, porque o quase é perigoso. Porque o quase leva à morte. E vou lhe explicar o porquê. Glória a Deus. Hoje me estão ouvindo se tornasse tais qual sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei, o governador e Berenice, que era a mulher de Agripa, e os que com eles estavam assentados.
aquilo ali foi o suficiente para eles entenderem ali, aquele pano de fundo, aquela história, de tudo aquilo que Paulo explicou, porque eles já sabiam que aquilo era verdade, porque o que ele viveu, o que ele fazia, era notório. Era notório, mas os irmãos não queriam que ele voltasse para Jerusalém, porque já sabia que os próprios irmãos, os irmãos em Cristo, sabia que os falsos irmãos, que os fariseus, estavam armando uma cilada contra Paulo, para prendê-lo e para matá-lo. A crueldade de alguns quer ver a morte, quer ver a notícia de derrota, quer ver a notícia de tristeza daqueles que tanto prega a palavra de Deus. Isso é triste, mas ele disse que Deus aqui o livrou, porque ele queria mesmo entrar em julgamento, não tinha problema, ele queria ir para César. Foi a reivindicação logo na frente que ele faz: eu quero ser julgado por César. Eu, como cidadão romano, eu tenho direito a esta escolha. Eu quero ser julgado por César, porque era um sonho dele estar diante do César. Sabe lá se ele não tentou converter César? Agora eu quero falar só um pouquinho desse quase. E disse Agripa a Paulo: quase que tu me persuades a ser um cristão. Essa questão do quase, igreja, é muito perigoso, porque tem muita gente vivenciando essa palavra, quase. Quase deu certo, quase estou chegando lá. Não é verdade? Vamos ver aqui a questão do perigo do quase. Por exemplo, se alguém está marcado no aeroporto uma viagem para essa pessoa, e se a pessoa não chegar no horário certo, o avião sai e ele fica, não é isso? E se não se esforçar o suficiente, se não se organizar para isso, ele vai perder o horário e vai ter prejuízo. Então, mesmo que quase ele chegue na hora de pegar este avião, mas não chegou, ele teve prejuízo. Amém, queridos? Se por acaso glória a Deus. Porque eu bati aqui sem querer, viu? Se uma pessoa vai lutar em boxe, e essa pessoa quase ganha, o quase é ganhar, se ele não tiver uma atitude, ele vai perder, não vai? Porque o outro, o oponente, o adversário, ganhou dele. Então esse quase aí não trouxe prejuízo para ele? Prejuízo moral, né? Prejuízo financeiro, né? Prejuízo emocional, vários prejuízos. Então esse quase aqui é prejuízo, né? E vamos falar de um prejuízo que não pode ser o quadro revertido, é irreversível. Por exemplo, alguém, uma autoridade, um presidente de um país precisa se operar, e um médico que vai operar está ali. Ele vai operar aquela pessoa e ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida daquela pessoa. Se ele não concluir a cirurgia dele com sucesso, se ele chegar no quase deu certo a cirurgia, vai funcionar? Esse tipo de quase aí vai gerar o quê? Uma consequência permanente que se chama morte. A pessoa morre e o médico foi o responsável por isso. Por quê? Porque não se dedicou. Ele quase chega lá. O que eu estou querendo propor para vocês aqui, com este quase que eu vi aqui, é que para a igreja o quase não funciona. Porque diz assim: olha, eu ainda não estou no caminho, vai dar certo, eu sou muito novo ainda para aceitar Jesus, eu ainda quero viver muitas coisas antes de aceitar Jesus. Você é dono do tempo? Você é dono do relógio da sua vida? Você sabe se vai existir amanhã? Então esse quase
Não, um dia vai dar certo. Quase que eu consigo vencer todas as batalhas. Quase que eu consigo lutar contra os meus desejos carnais que têm me separado de Cristo. Quase que eu venço em determinada área. Esse quase, no meio da igreja, da noiva de Cristo, vai gerar um prejuízo. Esse quase vai fazer com que você chegue no portão do céu e vai precisar recuar porque não vai entrar. Infelizmente vai para outro lugar, que não é muito legal. Então tem determinados quases na nossa vida que nós não podemos vivenciar. Por exemplo, conheço uma lenda, mas eu não estou sabendo dela completamente assim, mas o início dela diz assim, que houve uma reunião dos demônios. O que é que a gente vai fazer para atrapalhar ali o andamento e o crescimento daquela igreja que está ganhando muitas vidas para Jesus? Eles pregam a verdade, eles pregam a Bíblia, e tem pessoas que não aceitam, mas tem muitas que estão ouvindo e estão sendo convencidas pela verdade. O que é que a gente pode fazer? Vamos rasgar a Bíblia? Vamos rasgar a mentalidade, o conhecimento, o intelecto, a sabedoria das pessoas? Eles não podem fazer isso. E cada um deu a sua opinião, Aí um dos demônios, o mais sabido de todos, o mais veterano nas batalhas, disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar na mente deles, que depois a gente aceita, depois vai dar certo. Aí nesse ínterim, entre o hoje e o depois, a gente ceifa a vida dele. Isso aconteceu aqui, com as 3 pessoas ou mais, que foi dito que ia ser morto e aconteceu, não foi? Infelizmente, mas não aceitaram Jesus, né? Então, igreja, nós não podemos estar vivenciando este quase, não dá mais tempo para isso. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente quer. Então, esse aqui, o Agripa, já que ele não decidiu, ele disse que quase, e ele continuou no quase dele, e ele morreu com o quase dele. Então, o que o Espírito de Deus está propondo para todos nós aqui, para a igreja e todos nós, é vida. Diga para o seu irmão, você quer vida? Você quer vida? Você quer vida? Aceite Jesus de novo. Quem quer aceitar Jesus aí? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Não, do jeito que você tiver, o Senhor não está querendo saber como é que você está. Você tem medo, mas eu preciso da perfeição, eu preciso que as coisas dêem certo, eu preciso mudar nisso. O Espírito Santo está dizendo isso. A proposta e a promessa do dia aqui é outra. Ou você não está sentindo a presença do Espírito Santo? Será que é só eu que estou sentindo isso que eu estou sentindo aqui? Quem é que está sentindo aqui a presença do Espírito Santo? Você acha que eu tenho autoridade, conhecimento, intelecto suficiente de convencimento para persuadir você a fazer algo que você não quer fazer, ou que o Espírito de Deus não quer fazer através de você? O Espírito de Deus está dizendo, eu te chamo, eu te convido. Aceita Jesus como teu Salvador. Quem quer, fica em pé. Quem quer, fica em pé e leve o poder dessa palavra. Eu estou aceitando, já estou aqui em pé. Pastor Tiago já está em pé. Pastor Humberto está em pé. Vai amarrando, Senhor, toda macumba feita contra o pastor Tiago, que não tem poder contra a vida do escolhido. Piso todo inimigo que tenta contra a vida do meu filho Tiago, porque antes de ser meu, ele é teu, Jesus. Dabanamash, Calabarraches, aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua vista, porque eu sei que Tu estás olhando para cá, porque eu sinto a Tua presença. Não é só eu que estou sentindo, Senhor. Eu sei que Tu sabe e conhece o coração de cada um daqueles que estão aqui neste lugar hoje, Senhor. Eu sei que Tu pode todas as coisas, eu sei que Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus real, e que Tu tem, meu Deus, um chamado e um propósito na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje, neste lugar, glorificando, exaltando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Jesus querido,
que tu possa fazer a boa obra na vida daqueles que tu colocou na tua casa aqui hoje. Porque tu tens, Senhor Deus, um propósito na vida de cada um. Tu tens uma escolha, Senhor Deus. Senhor, eu não sei o que é que faz essa jovem resistir tanto. Eu não sei qual é o problema dessa resistência. Eu não sei o que se passa na mente dela. Mas eu creio que esta jovem pertence a ti. Mas ela tem que tomar uma atitude. Que tu possa trabalhar no coração e na mente dela de uma forma especial. Para que seja concluído na vida dela aquilo que tu tem que concluir como um chamado sobre a vida dela aqui na terra. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que libere toda a mente, que tire toda seta, que tire todo medo, que tire toda dúvida, que tire toda confusão de mente e que tu possa trabalhar na vida dela e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Aqui está o Eduardo, Senhor, diante de ti, em pé diante do teu trono. Aqui está a Jeane em pé diante do teu trono. Aqui está a Sabrina em pé diante do teu trono. Aqui está o Sidney em pé diante do teu trono. E eu também. A tua igreja está em pé diante do teu altar. E nós estamos aqui. Aqui está Munhu. Aqui está esse bebê lindo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Cobre com teu sangue carmesim. Aqui está meu irmão Rogério e toda a igreja. Oh, Espírito de Deus, obrigada pela vida de cada um que tu trouxeste aqui neste lugar hoje. Eita, coração, meu Deus, coração dorido, decepcionado, mas maior é o Deus que tu serve. Espírito de Deus, tu és fiel, Senhor, tu és tremendo, tu és real, tu és poderoso. Conclui a obra na família, Senhor. Conclui a obra na vida dos filhos, da filha, do filho, dos netinhos. Declara a vitória, meu Deus, plena e completa. Deus de poder e glória. Aqui estão meus irmãos, Senhor, diante de ti. A Jaquinha não está em pé porque não pode, mas a alma dela está em pé. O espírito dela está em pé. Porque eu sei e sinto isso. Meu Deus, eu não sei o que é que acontece com o meu irmão Eribaldo. Oh, glória! Mas eu estou aqui profetizando que o espírito do Eribaldo está em pé. Diante do teu altar. Diante do teu trono. Oh, Espírito Santo. Sai, inimigo rei. Esse aqui é de Jesus. Esse é de Jesus. Oh, glória! Espírito Santo de Deus, louvado, exaltado, Senhor. Seja o teu nome, meu Deus, poderoso e santo. Obrigado pela vida do meu filho, que tem sido exemplo, meu filho Tiago, diante do teu altar, que faz as coisas com tanta alegria. Senhor, ele saiu daqui ontem com tanta alegria, dizendo que se sentia tão bem em visitar tuas ovelhas, Senhor. Muito obrigada por esta vida que tu levantou para nos ajudar neste lugar. E que tudo seja para que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido. Senhor, eu te peço, reescreve com negrito, com a caneta de ouro, o nosso nome no livro da vida. Que tudo seja para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E que tu apareça neste lugar. Que tu seja o dono das nossas vidas, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções, da nossa escolha, do nosso ser. E desde já, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de falar das tuas maravilhas. Amém, Jesus.